É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabi. E aí, Lucas? Tudo bem? Tudo bem? Certinho? E aí, pastor? Tudo Tá bem? Oi, Tudo certo? Fala, pastor, tudo certinho? bom vê-lo, Bom te tudo ver, bom. hein? E aí, Por gente, favor. vocês estão bem em casa? Passaram bem final de semana? Prontos para mais uma semana começando aqui? Tá pronto, Luquinhas? Segundamos, né? Segundou. Segundou, estamos aí. Viajei fim de semana, consegui passar finalzinho na casa dos meus pais lá. A gente relaxa na casa dos pais, viu? Encheu verdade. de Fica endorfina. Relaxa, Nossa, come o bem, quê? né, Foi bem gente? tratado. Muito bem tratado. Foi difícil voltar, viu? Foi difícil voltar, mas a gente recupera. Vai começar a semana na marmita da mãe ou não? Não, não vim. Mas tinha Eu, que quando vou pra preparar minha a mãe, eu aqui. trago a marmita da mãe. Mas né, eu trouxe gente? uma marmitinha de bolo, não quero dizer que o cafezinho da manhã foi caprichado hoje, viu? O bolinho da mãe tá super garantido de manhã. Não, muito bom, muito bom. Final de semana também tava com a mamãe, foi fantástico. Ah, eu não tava com a mamãe, mas eu tava com o pé na areia, gente. Tava bom que- também. Tava bom. Mas olha, o tema de hoje, a gente tá aqui brincando, dando risada, descontraindo, porque a gente gosta de fazer esse programa de tarde, mas hoje o assunto é sério. Setembro Amarelo, né, Luquinhas? Prevenção ao suicídio. Tema super, super sério. A gente escuta bastante falar sobre isso. Aliás, a gente às vezes escuta algumas frases que pega ali, poxa, isso aqui não faz tanto sentido, ou não. Ah, isso aqui é só uma frase jogada, talvez não é não. Ah, mas a pessoa só fala sobre isso, não faz tanto sentido, será mesmo? A gente escuta falar, ah, realmente, será que eu estou dando a devida importância para isso? Será que eu posso, de alguma maneira, ajudar alguém que está próximo a mim? Quem sabe alguém da minha família, alguém que mora próximo, um vizinho? Será que eu consigo, de alguma maneira, mudar essa certa realidade? A relevância disso aqui, porque nós estamos falando de seres humanos. Então não dá para falar que não é importante, por isso você tem que ficar ligado aí. Vida é importante, né, pastor? Vida é importante, o Por isso outro a é gente importante. vai tentar aqui mostrar essa prevenção ao suicídio, da valorização da vida. E a gente vai ter, claro, uma especialista para nos ajudar com isso. É a Gabriela, deixa eu ver se eu acerto a pronúncia do sobrenome dela. Cadê aqui? Gabriela Sforzin. Ela veio para nos ajudar no programa de hoje. Ela que é formada em psicologia e tem ali da linha da logoterapia. E nessa, você sabe que você pode participar. Surgiu alguma dúvida, olha, esse tema aqui realmente já me despertou alguma coisa, tem uma certa questão, será que ela pode me ajudar? Você pode participar, você pode ser super bem-vindo aqui com a gente. Eu vou até adiantar pra gente qual é a pergunta. É o seguinte, pessoal, o que você costuma fazer para reverter sentimentos negativos? Você pode mandar sua interação, surgiu alguma pergunta, pode mandar. Temos a especialista aqui com a gente, então hoje realmente é a chance. Inclusive o número está na tela, temos também o QR Code, daqui a pouco eu volto para reforçar como você pode participar e estar com a gente aqui no Entre Família. E além disso tudo, tem notícia, né, pastor? Boas notícias também, Boas né? notícias também. É bom, a gente está precisando, né? E a gente vai conversar sobre isso, é muito legal. É isso aí, a Josemara traz as notícias no hashtag. A gente quer saber aí, para dar uma pincelada no que vem por aí, Jô. E olha, boa notícia que não falta, viu? Vou te falar de uma senhora que ficou 61 anos sem o sobrenome. Também aí um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde um pai e uma filha resgatam um cachorrinho lá no Rio Grande do Sul. E para finalizar, o resgate de um leão que ficou 5 anos aí num zoológico abandonado. Mas os detalhes você sabe, né? Só no nosso Momento Hashtag. Ok, notícia boa vindo por aí também, então. E tem mais hoje no programa, né? Uau, e coisa importante também que você não pode Importante perder, também. que é sobre o seu direito. Eu já ouvi uma frase que diz a seguinte: a lei não protege quem dorme. Não, boa. É verdade. Não protege Faz quem não sentido. sabe. Portanto, seu direito para ser exercido, você precisa saber. Aí o quadro é tão assim fundamental, importante para você. Dori Bucô vai estar aqui com a gente para ajudar a gente a saber como que a gente lida quando um prestador de serviço fura com a gente, né, Luquinhas? Exatamente. O que sabe que é o seu direito? Participar. Mandar, só que já pensou aí, lembrou de alguma situação? Será que eu tô certo ou não? Será que eu tenho direito? Hoje é o dia, pode perguntar, vai estar com a gente participando, respondendo a sua pergunta. Mas olha só, o programa tá só começando, tem muita coisa para acontecer hoje. Então faz o seguinte, não sai daí, que o Entre Família volta já. É isso aí, Entre Família só começando nesta tarde de segunda-feira. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, algo muito importante. Então você aí de casa já aproveita e compartilha o link do programa de hoje, que está lá no YouTube transmitindo ao vivo, com seus amigos e familiares, viu? Para que todo mundo se intere aqui do assunto. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, lembrando que a gente quer a sua participação, tá aí a pergunta mais uma vez para você. O que você costuma fazer para reverter sentimentos negativos? Conta pra gente, viu? E enquanto você escreve, a Josemara está pronta para nos dar as notícias ali do hashtag, Jô.
olha, eu aqui de volta, eu te prometi que ia trazer só notícias boas e vou trazer, vou te falar. Já começa o hashtag de hoje com uma notícia surpreendente. Uma cearense passou 61 anos sem um sobrenome, olha só. Moema Enilda viveu a vida inteira assinando apenas com o próprio nome. Como nunca conheceu os pais biológicos, a pessoa que a criou não soube fornecer informações precisas sobre a sua ascendência, resultando na ausência de sobrenomes em seu registro civil. Além disso, a data de nascimento dela estava incorreta. Muitas falhas aí. Foi então que, neste ano, Moema decidiu buscar a Defensoria Pública do Estado do Ceará para tentar localizar o paradeiro da mãe biológica. E, a partir daí, tudo começou a mudar para ela. Após descobrir o nome da mãe, Moema assina como Moema Enilda de Almeida de Oliveira, como Almeida sendo o sobrenome da sua mãe. E claro que também a data de nascimento foi corrigida de dia 10 de agosto, que é oficialmente a data que ela nasceu, de 1962, mudou. Antes era dia 5 de agosto, 5 dias de diferença, mas já faz toda a diferença de fato na vida dela. E é importante lembrar que todo indivíduo tem o direito a um nome e um sobrenome, conforme estabelecido no artigo 16 do Código Civil. Agora, Lucas e Gabi, já imaginou passar tanto tempo assim sem um sobrenome? Pois é, faz parte da identidade, né? É difícil, Luquinhas, não saber ali. Que bom que ela teve essa oportunidade de descobrir ali a mãe biológica, o pai biológico também, para se reafirmar, falar, agora eu sei quem eu sou, porque a gente fica meio perdido, né? Não, faz super importância e a gente gosta do... Eu, pelo menos, gosto do meu nome, sobrenome. Tenho outro sobrenome, geralmente o pessoal fala, você tem quantos nomes? Eu falo, tenho 2 nomes, 2 sobrenomes, dá pra escolher. Dá pra Fala usar cada seu hora. nome, aí. Família Luquinhas, real. pra quem não conhece. Família real. Família real. Meu nome inteiro. Primeira vez que eu falo aqui na TV, pouquíssimas pessoas sabem. É Lucas Iago Soares do Nascimento. Só conhece Lucas Nascimento. Eu costumo chamar o Lucas de Lucas Silva e Silva, tá, gente? Eu já super coloquei um atento. outro sobrenome ali. Tá super certo. Mas que legal desse que você trouxe. Realmente a relevância e a importância realmente ter o seu sobrenome ali. Verdade, que bom que a nossa amiga agora vai ter o nome completo ali, viu? Olha, eu já passei por isso, eu tenho meu sobrenome, mas as pessoas acham que o meu sobrenome não é meu sobrenome, porque é só M-A-I, Mai. O pessoal, não, isso não pode ser um sobrenome, como assim, minha filha, tem algo de errado? Mas é, Mai, é simples, mas o pessoal sempre acrescenta um A, um Y, né? Sempre dá mais diferenciado, o jeitinho brasileiro. Eu já acrescentei, confesso. É, olha só, tá vendo, gente? Então eu aceito. A pessoa começa a perguntar demais, ou não, tudo bem, é isso aí mesmo que você colocou. Mas seguindo aqui, essa história nos faz lembrar da importância, de fato, de ter um nome e um sobrenome. Seguindo com as notícias do nosso momento hashtag, na semana passada, um novo ciclone atingiu o Rio Grande do Sul, causando grandes perdas, tanto financeiras quanto em vidas humanas. No entanto, em meio a essa tragédia, vemos a solidariedade e a empatia surgirem como luzes de esperança. Pessoas se unindo para cuidar e salvar vidas em meio a tanta aflição. Uma história de destaque que viralizou nas redes sociais foi de um pai e uma filha que enfrentaram as águas tumultuadas para resgatar um cachorrinho. Eles percorriam em um bote quando avistaram um pequeno animal lutando para conseguir nadar. E claro, gente, eu trouxe esse vídeo para vocês se emocionarem junto comigo. Bora ver? Eu acho que está sem áudio aí para você, mas no vídeo original a moça pede ali toda aflita, pai, olha o cachorrinho, resgata ele, tenta ajudar. E aí o cachorrinho entra, segue os comandos aí do pai dela e dá tudo certo e fica seguro. É incrível essa coragem, né? Impressionante como isso faz toda a diferença. Ali para ele foi uma salvação, né? Poxa vida, não tinha ninguém para socorrer, de repente chega um bote com 2 pessoas e consegue adotarem ele de fato ali, salvando a vida dele. Impressionante, não é mesmo, Gabi, Lucas? Muito bom de ver. Os cachorros nadam super bem, né? Já sabem, já nascem nadando, mas diante daquela situação, daquele alagamento, não tem aonde se apoiar. Então não dá para nadar por tanto tempo assim. Em algum momento ele ia ficar exausto. Em algum momento ele ia se cansar demais. E graças a Deus aí achou esse pai e essa filha dispostos a fazer esse ato de amor, né, Tanto Lucas? que o bote chegando ali realmente não se assustou. Ele, lógico, tentou ali realmente buscar ajuda, buscar refúgio ali dentro do bote. Realmente que bom que teve um final feliz para essa história. Inclusive amanhã a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo
no Rio Grande do Sul. A gente vai trazer uma entrevista, a gente está programando, produzindo com o pessoal da ADRA, que vem fazer um trabalho bem legal por lá também, mas amanhã a gente traz essas informações. É bem impressionante o vídeo. Quando eu vi, eu confesso para vocês que eu me emocionei, porque deu para ver que eles estavam passando, falando sobre a tragédia e, de repente, ele consegue salvar a vida. Muito impressionante. E a gente segue aí com as orações pelas pessoas afetadas por essa tragédia. E é importante destacar, como mesmo o Lucas falou, a ADRA Brasil está atuando na região, prestando assistência às vítimas das enchentes. Se você deseja contribuir com doações, basta acessar o site da ADRA em adra.org.br. Então, se você não anotou, vou falar novamente, adra.org.br. E para fechar esse nosso momento hashtag as notícias de hoje, eu tenho mais uma história com um final feliz para compartilhar. Um leão chamado Ruben, com 15 anos de idade, passou 5 longos anos esquecido em um zoológico na Europa. No entanto, sua sorte mudou completamente quando ele foi resgatado e levado para a África do Sul, onde deu aí os primeiros passos em direção à liberdade. Após o resgate, Ruben iniciou um processo de reabilitação, pois estava aí desnutrido e precisava se recuperar a condição física dele, já que estava isolado aí no zoológico totalmente abandonado. Segundo os especialistas que cuidam dele, é notável a sua resiliência, hein? Ele cai, tropeça, mas levanta e segue a caminhada. Após anos sem ouvir outros leões, né? Ele começou a recuperar, então, seu rugido e viver livre em meio à natureza. Uma ótima notícia que, com certeza, aí emociona a gente, não é mesmo, Gabi? Fiquei pensando como é que um leão fica perdido, assim, esquecido no zoológico, gente. Um bicho notável, né? Não é alguma coisa pequenininha. Como é que puderam esquecer um leão, assim, no zoológico? Mas que bom que ele está se reabilitando ali na natureza, em meio a outros da mesma espécie, para que ele possa, então, continuar ali a sua vida. Jô, obrigada pelas notícias por enquanto. Eu sei que você volta depois, né? Eu volto, finalizo aqui essas notícias só com boas notícias, mas depois eu tenho mais informações, viu? Volto sim. Até daqui a pouco. Até. Fechado, então, Josi, obrigado. Então, daqui a pouquinho você volta para continuar com as notícias do hashtag, trazer mais informações. Mas agora, pessoal, queria só reforçar que você pode participar com a gente do programa. Lembrando, você pode mandar a sua pergunta, quer mandar a sua questão. Você viu no começo do programa, a gente conversando, adiantando sobre o tema de hoje, a importância dele. Surgiu alguma coisa, quer perguntar para especialista? Você pode fazer isso. Inclusive, temos uma pergunta. O que você costuma fazer para reverter sentimentos negativos? O número é o 12 98315 0249, mas se quiser o QR Code para poder facilitar a sua vida, tá por aqui, viu? Só realmente abrir a câmera do celular, apontar para cá e já direciona para a nossa equipe. Você participe, está juntinho com a gente aqui no Entre Família, perguntando para a nossa especialista, que eu já quero adiantar e apresentar, que é a Gabriela Sforcin. Acho que agora acertei aqui. Ela é especialista em logoterapia e análise existencial. Ela também atendimento para adolescentes, adultos, tratamento para traumas, ansiedade e fobias. Mas antes de tudo, eu quero agradecer porque você aceitou nosso convite, está com a gente aqui no Entre Família, nesse tema tão importante como hoje. Lucas, eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada por me receberem aqui para falar desse tema tão importante. Verdade. Eu quero começar perguntando, Gabriela, por que é tão importante a gente desmistificar algumas questões desse tema, né? Porque tem gente que acha que é frescura, que quem fala em suicídio não realmente tem essa ideia. Por que é tão importante a gente abordar esse assunto e desmistificar algumas questões? Sim, Gabi, acho que justamente poder falar desse assunto faz com que a gente consiga divulgar informações corretas, né? Porque o estigma, a vergonha, o medo em falar, seja de transtornos mentais, né, de saúde mental ou do próprio suicídio, é o que faz as pessoas às vezes guardarem para si, né, que está passando por algum sofrimento, deixar isso guardadinho, não contar para ninguém, não compartilhar com ninguém. E também dificulta as pessoas saberem o que fazer para ajudar alguém que pode estar passando por algo difícil. E pode acontecer da pessoa, nesse caso, eu não consigo conversar, falar, pedir ajuda de fato. Eu, de alguma maneira, mostrar algum sinal que é o meu máximo de conseguir pedir. Acho que eu estou precisando de alguma ajuda. Isso pode acontecer? Ela pode demonstrar algum tipo de sinal? Sim, existem alguns sinais que a gente pode ter, assim, uma certa atenção, uma certa bandeirinha de alerta que a gente levanta. Claro que a gente está falando de seres humanos, então não é uma coisa padronizada, não vai ser assim para todo mundo. Mas, de forma geral, sinais de atenção com relação à saúde mental no geral, mas também com relação ao suicídio, seria mudanças drásticas de humor,
Então, uma pessoa que antes, né, tinha uma vida às vezes normal, mais organizada e tal, mais desanimada, mais tristonha, mais isolada, ou até um humor mais agitado, mais agressivo, mais explosivo, pode ser também um sinal de alerta para alguma questão de saúde mental. Isolamentos de forma geral, então deixar de sair, de passear, de conviver com a família. Se eu era uma pessoa um pouco mais sociável, aí teve essa mudança. Mudanças de hábito, então às vezes a rotina do sono mudou muito, por muito tempo, né? Então a gente não está falando de um dia ou outro, né? Mas uma constância de mudanças de hábito. Antes conseguia fazer, sei lá, atividade física, trabalhar, aí não está conseguindo mais, esse é um sinal de alerta. Aumento de consumo de álcool e outras drogas também pode ser um sinal importante de atenção. Também, principalmente para questões relacionadas ao suicídio, pessoas que já tiveram tentativas de suicídio prévio, é um sinal muito importante de alerta, de atenção com essa pessoa. Então, mas nem sempre a gente sabe que ela já tentou, Nem né? sempre. Porque Sim. a pessoa não comenta muito sobre isso, então é difícil até da gente... Sim. Por isso que a gente está fazendo um programa desse jeito, né? Com essa temática, para a gente tentar ler esses sinais e tentar ajudar, né, pastora Leite? Porque... E o que ela falou aqui foi muito importante, que nos leva à consciência de que quando a gente fala de um processo de conscientização, nós não estamos falando para que uma pessoa afetada apenas se conscientize. A gente precisa conscientizar, porque o que você disse são sinais de alerta que todos devem perceber em relação a alguém, né? Senão a gente delega para um doente, uma pessoa afetada, a responsabilidade de ele responder de uma maneira que ele está incapaz de Porque responder. nem sempre vão ser falas tão diretas. Podem acontecer, né? A pessoa pode fazer colocações de não tenho mais vontade de viver, ou nada na vida me interessa, ou até algo tipo, só a morte vai resolver essa situação que eu tô, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes são frases Mais de sutil. desesperança, né? E hábitos e mudanças de comportamento mesmo, que leva a gente a levantar uma bandeirinha, né, de atenção. Mas, Agora, pode falar, pastor. Agora eu comecei. Houve uma questão aqui. Os sentimentos, eles estão presentes na nossa vida, nós passamos o tempo todo sentindo, não dá para não sentir. Mas como que eu consigo classificar o que de fato, em que ponto aquilo passa a ser negativo? Por exemplo, a tristeza vai fazer parte da minha vida. Com certeza. E ela tem uma função na minha vida. Como que a tristeza deixa de ser algo que me cura ou assim e passa a ser algo negativo? Sim, você bem colocou. Todos nós vamos vivenciar algum momento ou outro de tristeza. E a tristeza, ela é um sentimento humano, super natural a gente passar por ele. Ele tende a ser situacional, então às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, algum desentendimento, alguma decepção, alguma reprovação. Isso causa tristeza e a gente vai vivenciar essa tristeza por um período e ela tende a passar. Agora, se esse sentimento de tristeza, aliado com outros sintomas, um desânimo, uma baixa autoestima, mudanças de comportamento, de apetite, de sono, aí a gente já começa a suspeitar que talvez não seja somente uma tristeza, né? E pode ser, dentre várias possibilidades, um transtorno de humor, que é a depressão, né? Que aí perdura por mais de 2 semanas, existem questões biológicas envolvidas também, Então, é normal a gente ficar triste, tem situações pontuais que a gente sente essa tristeza. O que não pode é fazer com que essa tristeza seja permanente, assim. O tempo todo a gente está muito triste. Aí já é um sinal de alerta? Se ela é muito constante, aliada com outras questões aí que a gente vai notando que às vezes a pessoa está dormindo mais, está deixando de fazer atividades da rotina dela, tem fala, às vezes, de muito baixa autoestima, de não tem um pensamento de futuro, uma desesperança, um desânimo. Todas essas coisinhas juntando, a gente começa a falar, poxa, acho que essa pessoa não está bacana, acho que algo não tá legal na vida dela. Tem uma certa frase que já me veio muitas vezes. Quem fala acaba não fazendo. Essa pessoa joga. Imagina uma pessoa que acaba escutando isso. Isso realmente se enquadra? É um mito? Quem fala sobre suicídio não vai praticar. Está só realmente dando um aviso, mas não vai ter coragem. Isso se enquadra? Não necessariamente, né? De novo, a gente está falando de pessoas que a gente não consegue generalizar e falar que isso nunca vai se enquadrar. Mas, de forma geral, o que é bom a gente pensar é que as pessoas que estão vivenciando uma ideação suicida, que é esse sentimento, esse pensamento de morrer, elas costumam vivenciar o que a gente chama de sentimentos ambivalentes. Então, uma hora ela quer morrer, outra hora ela não quer. E, na verdade, assim, é muito comum a pessoa não querer morrer em si. Ela quer acabar com aquela situação muito difícil que ela está vivendo. É acabar com aquele sofrimento. Sim. Né? Isso, com o sofrimento, com a dor, uma situação que ela não sabe muito como sair. Então, se a gente fala assim, ela falou, então ela não vai cometer, não necessariamente, depende muito do momento que ela está vivendo,
Existe assim, uma combinação que a gente fala, que é uma dor insuportável, uma dor psíquica, emocional insuportável, e uma constricção cognitiva, que é uma forma de pensar muito fechadinha, muito afunilada. A pessoa não consegue achar outra alternativa. Por isso ela acaba pensando que a morte, o suicídio, seria a solução. Mas em alguns momentos ela sabe que não é. Mas em momentos de crise, ela tem esse afunilamento. E aí que às vezes leva a uma tentativa de suicídio. Mas pensar na morte como solução, a despeito de uma pessoa executar isso, já é um sinal de que alguma coisa não está certa e só por si já merece um tratamento. Sim, com certeza, né? A pessoa mencionar, fazer menção a isso, de um desejo de morrer, uma desesperança com relação à vida, já é um sinal importantíssimo de que algo não está bacana, algo que não está bem. Porque uma coisa é a gente se questionar sobre o sentido da nossa vida. E o que a gente está fazendo aqui, às vezes a gente tem uma certa dúvida e precisar ajustar, né? Qual é a nossa missão nessa vida. Outra coisa é pensar, né? E ter a vontade de morrer. Me veio mais algumas perguntas na cabeça, mas a gente precisa para o intervalo rapidinho. Mas antes eu quero reforçar o pessoal de casa, você pode participar. Veio alguma questão na cabeça? Pode mandar. Especialista está com a gente aqui hoje, é realmente para a gente entender mais sobre esse tema. E como o pastor falou, não é sobre quem está passando, mas como você também pode ajudar de alguma maneira a analisar, entender a situação. E até ajudar, né? Exatamente, ajudar. Exatamente, ajudar. Então, você pode participar com a gente, mandar a sua pergunta aqui para a gente. Mas eu quero reforçar que hoje também, aqui no Entre Família, tem o quadro Seu Direito, Direito do Consumidor, completando 23 anos. Você lembrando de algum tema aí, pô, já passei por isso, ou está acontecendo comigo, mas eu não sei como reagir, será que eu estou no meu direito ou não? Hoje você pode participar. Teremos Doribuco com a gente respondendo a sua pergunta, certo? Prestação de serviço. Lucas, como é que eu faço participar? Se liga aí, então. É 012... 98315-0249, quer facilitar? Tem o QR Code que não está aqui agora, mas daqui a pouquinho vai aparecer, tá bom? Aqui apareceu, rapidinho. E olha só, você pode mandar a sua pergunta aí para cá, o pessoal vai, logicamente, direcionar para a nossa equipe, tá certo? A gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, o Entre Família volta já. Entre Família de volta nesta tarde de segunda-feira, dia 11 de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Muitas pessoas que acabam cometendo esse ato, né, tá ali em depressão, não sabe como lidar com alguma angústia, alguma coisa assim, e acaba, infelizmente, tirando a própria vida. Muitas vezes se perguntando, né, cadê Deus na minha vida? Onde Ele está? Será que Ele não está me ouvindo? E aproveitando esse gancho, Entre Família hoje resolveu presentear você com esta revista justamente sobre esse tema. Deus me ouve? Ele está disponível, gente, para cada um de nós. Ele quer que a gente converse com Ele, quer que a gente conte as nossas angústias, as nossas aflições, porque são muitas, né? A gente vive nesse mundo e todo mundo tem suas lutas, mas Deus está disponível sim, basta você fazer contato com Ele aí por meio da oração. Não sabe como orar? A revista também te ensina, viu? Então é um presente do Entre Família para você. Se você se interessou, quer saber se Deus está te ouvindo, quer saber como orar, qual é o jeito correto de orar, se é que existe um jeito correto, tá aí o número aparecendo para você na tela. É o 12 982 44 44 49. Esse é o WhatsApp da Escola Bíblica. Uma equipe, na verdade, vai te atender, mas a princípio você vai fazer um cadastro num site para que esse material chegue até você. Se você preferir falar pessoalmente com o atendente, é possível também. É só ligar para o telefone fixo, que também já está na sua tela, é o 12 21 27 31 21. Você vai fazer um cadastro, seus dados serão guardados em sigilo aqui na Novo Tempo, tá bom? Nós temos esse compromisso com você e esse material vai chegar totalmente de graça para você saber mais sobre esse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Nem o envio você vai pagar, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você também. Tanto o material impresso aqui, quanto o envio dele para sua casa. Combinado? É um presente nosso para você. É isso, então você, lógico, já pode aí pedir a sua revista. Gabi deu recado, realmente é um presente nosso para você, passou o número QR Code para poder ajudar. Então você pode receber aí na sua casa. A gente abordando essa questão, esse tema de hoje e pensando, poxa, esse tema às vezes parece que está longe de mim, às vezes nem está tão longe assim. A gente vai, lógico, hoje a gente vai entender realmente os sinais, que a gente possa também ajudar, entender os sinais, de uma maneira que a gente possa ser útil quanto a isso. Mas se a gente falar um pouquinho sobre essa questão de que às vezes a situação está tão longe assim, tem uma pessoa que eu acho que você conhece e que a gente vai entender um pouco mais da história a partir de agora.
A gente está aqui hoje nos bastidores do programa Revista Novo Tempo, que você assiste todas as noites aqui na nossa grade de programação. Ali atrás de mim está a Darcy, que é a apresentadora do programa, e você vê toda a noite ela sempre alegre, sorridente, apresentando as boas notícias que esse programa tem para você sempre. Afinal, ele só traz boas notícias. Mas por que a gente está aqui para falar com ela num dia de um assunto tão difícil como o suicídio? A gente vai entender agora. No auge da minha juventude, eu tive essa vontade de tirar a minha vida, mas a vontade não era de parar de viver. A vontade era de tirar a dor de várias frustrações no relacionamento, no trabalho. A minha vida pessoal era muito frustrante. Eu não tinha conseguido conquistar nada e eu me sentia muito mal e me cobrava muito por isso. E eu creio que muitas pessoas que, quando buscam o suicídio, é para isso, é para tirar a dor. Durante a pandemia, enquanto todos estavam em casa, a Darcy começou a sentir que o filho estava diferente. Quando ele repetidas vezes falou para mim que ele estava triste, e de repente eu falei, filho, peraí, essa tristeza não está comum, não é de um dia assim, né? Você está falando isso constantemente, o que está acontecendo? Foi quando ele começou a chorar copiosamente. Eu abracei meu filho com todo o amor, deixei ele se acalmar, voltar ali do choro e comecei a conversar com ele. E ele falou, mãe, é uma tristeza que eu não sei explicar. É uma angústia que fica dentro de mim e eu tento me desvencilhar dela e não consigo. E eu peguei nas mãos dele naquele dia, eu falei, eu sei o que você está sentindo. Eu falei para ele, você confia em mim? E ele falou, confio, mãe. Eu falei, então deixa eu te ajudar. Eu já passei por isso. E eu posso te dar toda a certeza do mundo que é possível sair dessa. Deus vai nos ajudar para que você possa sair dessa. Eu só preciso que você confie. E ele já tinha pesquisado maneiras de tirar a vida e isso foi muito angustiante para mim. A partir desse momento, a Darcy precisou fazer alguns ajustes que contribuíram para a melhora e também para muitas reflexões. E eu digo que sempre assim, Deus foi orientando, dando sabedoria, dando instrução, colocando anjos em forma de pessoas, né? Uma rede de apoio é muito importante. E eu fui em busca de tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo. Eu coloquei ele numa fisioterapia para que ele pudesse se exercitar um pouquinho. Ele estava viciado em videogame e isso era muito preocupante. Tudo isso fez com que eu pudesse refletir sobre a minha vida e ver que, olha, eu passei para que eu tivesse força para poder resgatar o meu filho, porque sem o meu filho, com certeza, eu não teria vida. Passado o temporal, hoje ela lembra destes acontecimentos com emoção e gratidão pelo cuidado de Deus. Olha, por mais que eu me emocione algumas vezes, né, eu já relatei em alguns programas aqui na Novo Tempo, inclusive, sobre essa questão, o fato que aconteceu, dessa tentativa, né, de tirar a minha vida, a questão do meu filho também, com a questão da depressão dele. Eu me emociono com isso, não porque eu me sinto mal com isso, mas hoje eu me vejo como uma vitoriosa. Por quê? Porque eu consegui superar isso, porque eu venci. Enquanto muitos não conseguem vencer, infelizmente, eu consegui vencer. Então, isso é motivo de muito louvor, de muita bênção, sabe? Quando as pessoas me perguntam, eu falo numa boa, porque eu acho que o meu testemunho pode servir para o outro, para a dor que o outro está passando agora, né? Eu louvo a Deus, porque eu sei que tem esperança, tem saída para a depressão. Tem saída e é isso que a gente está abordando aqui hoje, né? Tem saída, viu, gente? Depressão realmente é muito triste, uma tristeza profunda que muitos demoram anos e anos, muitos não conseguem ver a luz no fim do túnel ali, mas como a Darcy disse, tem esperança. Eu quero aproveitar e continuar a conversa aqui com a Gabriela. Muita gente acha que... A gente tem o costume de falar assim, tô meio deprê hoje. Hoje não estou muito legal, estou meio deprê. O deprê ali seria assim, estou meio deprimida, que é diferente de estar depressiva, né? Fala um pouquinho dessas diferenças e por que é tão importante a gente entender isso e não achar que a dor do outro não é válida e falar, isso daí é só uma tristeza, vai passar. Sim. Existe uma diferença entre o sentimento tristeza e o humor depressivo e o transtorno depressivo, né? A depressão, que é um transtorno de humor, é um estado de saúde alterada, né, que causa prejuízos à qualidade de vida da pessoa, que precisa de tratamento.
Agora, uma tristeza ou um humor, às vezes, mais deprimido, pode ser seja uma característica de personalidade da pessoa, que tem uma tendência a um humor deprimido, mas não é a depressão. E tem a tristeza oriunda de situações que a gente passa na vida, que tende a ir se transformando. Ela vai passando, ela vai tendo características, transformações, ela passa eventualmente. A depressão, não, ela já é uma coisa mais constante, ela fica. E o filho da Darcy ali conseguiu verbalizar para ela uma tristeza e ela então conseguiu ajudá-lo, né? Sim. Como que a gente pode ajudar quem está passando por uma situação desse jeito? Porque eu não sei se a pessoa vai se sentir muito invadida, a gente logo dá uma receita de bolo ali, olha, não, procura uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, não sei. Como que a gente deve abordar essa pessoa? Sim. Bom, acho que o primeiro passo, e acho que o mais importante, é ouvir essa pessoa, né? Notar que ela não está bem e ouvir essa pessoa sem julgamento. Assim, ouvir ela de coração aberto, né? Com uma preocupação genuína de que percebeu que aquela pessoa não está passando um momento muito bom, não está fácil. E aí, a partir dessa conversa, ver quais são as possibilidades, né? Seja ver se tem algum tipo de ajuda que faz sentido buscar, seja um acompanhamento psicológico, um tratamento medicamentoso. Se for um adolescente, por exemplo, ver se tem um adulto que ele confia para compartilhar essa informação, né, para buscar ajuda, seja um líder religioso. O importante é conversar sobre isso, né? Mas conversar sem aquela ideia de trazer falas que a gente entende que vem de bom coração, mas que não ajudam, que é, você não tem razão para estar assim, você tem uma família que te ama, né, você tem tudo na vida. Essas frases tendem a não ajudar muito nesse momento. Ou seja, tem que tratar uma doença como doença. Como doença, como existe uma doença no fígado, no rim, nos ossos, existe algo que está além do controle da pessoa, né? Sim. Nem toda doença se trata com, vai lá, É. dê 3 pulinhos consegue. e sai, você consegue. Né? Precisa de ajuda, precisa de apoio. A parte boa é que depressão é um transtorno mental que tem tratamento. Tem tratamento. As pessoas melhoram, recuperam a vida. Tá aí o testemunho para mostrar pra gente que as coisas, elas melhoram. E a Darcy, ela comentou que, eu até notei, ela queria tirar da dor. Sim. Esse era o sentimento. A gente chegou a conversar sobre isso. E tamanho realmente a gente não menosprezar o sentimento do outro. Falar, não. Ali você entende, alguém que realmente passou, ela trouxe isso. E também o ponto dela perceber esses sinais no filho, ela conseguir abraçar. Tô junto. A gente viu a diferença que fez. E a gente tá, lógico, abriu para você poder participar de casa, mandar sua interação. Quer participar, você pode fazer isso. E algumas mensagens já estão chegando, inclusive a gente quer para a tela aqui agora, para ler uma mensagem, inclusive chegou como anônimo. Você que quer mandar mensagem, quer perguntar, não quer se identificar? Não tem problema nenhum, pode mandar e também pedir colocar como anônimo. Mandou o seguinte, ó, o meu genro e a minha filha, eles estão desempregados há mais de um ano. O meu genro não está mais conseguindo administrar a situação, ficando desanimado em excesso, dizendo que coisas que até assustam, chora, fica trancado no quarto por horas. Como que eu poderia ajudá-lo? Sim, bom, nessa situação, que realmente é muito difícil, né, seja para quem acompanha, para quem vivencia, uma sugestão para essa pessoa é tentar, né, ouvir, conversar o que essa pessoa está sentindo, quais são os pensamentos que passam na cabeça dela, né, perguntar o que está sentindo. E, assim, se for possível, dentro das limitações de cada um, pode ser até perguntar se ela pensou, né, no suicídio. E aí uma sugestão, talvez, é ver se mesmo desempregado, se existe alguma obra, alguma ação que essa pessoa possa se envolver, né, para gerar um movimento na vida dela. Claro, com muito respeito, devagar, no tempo da pessoa, mas talvez, né, botar em contato com pessoas, fazer servir, né, a comunidade. Uma boa ação, uma às boa vezes, ação. já ajuda a pessoa a se sentir útil também. Isso, exatamente. Isso vai ajudando. Claro que se for um transtorno depressivo, isso por si só não resolveria. Né? É um dos elementos aí que poderia ajudar essa pessoa a restaurar a saúde, a esperança. E essa pergunta trouxe uma questão muito importante para o fato da depressão. Existe uma situação que é adversa a ele, é superior à capacidade dele resolver no momento, ele precisa de um monte de elementos circunstanciais e agora ele está respondendo dessa forma. Então, como que eu posso diferenciar e pensar como a gente aborda? Porque, nesse momento, também existem outras pessoas que estão desempregadas e podem estar reagindo do mesmo jeito. E pode ser que seja isso que gere confusão em outras pessoas, dizendo assim, aquele lá também está desempregado e não está reagindo assim. Então, talvez no senso comum a gente não trate dessa forma. Como que a gente consegue localizar, né, essa resposta, dar uma resposta saudável para uma situação que, infelizmente, é comum da vida?
Sim, acho que a principal assim, a orientação que eu penso, ser viável aqui, é entender que cada um é um. Né? A gente não consegue generalizar e falar que porque o vizinho lidou super bem com uma situação, você também tem que lidar. Isso é um peso muito forte. Eu não posso dizer para ele, também fiquei desempregado e não e fiquei tô aqui, assim. né? E tô firme. Não, assim, é ter esse acolhimento, esse amparo a uma pessoa que não está sabendo, né? Às vezes, enfrentar uma situação de uma forma talvez mais ativa que um colega, né, pôde talvez vivenciar. Então é essa abertura de olhar que cada um é um e que todo mundo às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade numa situação ou outra. E quando que... Acho que existem casos de que a pessoa não queira, logicamente, abordar, levar para a família. A família sempre me chegou como uma pessoa positiva, uma pessoa sempre alegre, eu que trago alegria para a família, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, do porquê essa tristeza ela não passa. Como que ela consegue, de alguma maneira, entender, poxa, eu preciso sim buscar ajuda e que isso não é uma vergonha. Eu não preciso encarar dessa maneira, eu preciso de uma ajuda. Como que ela consegue, de alguma maneira, encarar que, poxa, agora eu preciso, quem sabe, uma terapia, buscar um profissional que possa me ajudar. Agora, aquela pessoa que sempre ajudou, sempre foi a alegria da casa, agora precisa de um certo abraço. Sim. Acho que é entender que a gente não consegue ser forte o tempo todo. Cada um de nós vamos ter momentos, assim, turbulentos na vida. Né? Então, às vezes, pega de surpresa mesmo, pega a pessoa desprevenida, mas entender que qualquer dor, qualquer dificuldade é digna de cuidado. Né? Então, essa pessoa uma vez cuidou muito da família, agora é a vez dela ser cuidada. E se ela não sente muito confortável em expondo isso para a família, pelo papel que ela tem, talvez, essa dinâmica familiar, buscar um colega, um amigo, né, um líder religioso, uma pessoa de confiança para compartilhar, pode ser também um profissional de saúde. Né? O importante é buscar ajuda. É buscar ajuda. Não é normal, não é saudável a gente viver uma vida assim, né? Existem formas de cuidados muito importantes e muito eficazes de sair dessa. A gente estava falando aqui de uma pessoa que tinha perdido o emprego, né? E a gente pode pensar, puxa, mas ela já está desempregada, como que ela vai buscar ajuda, né? Geralmente essa ajuda é paga. Mas existe também muita ajuda gratuita, viu, gente? Às vezes o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, oferece. Tem muitas universidades que têm o curso de psicologia que os alunos ali dos últimos anos atendem a comunidade de maneira gratuita. Eu falo porque eu já fui atendida desta forma. Então, assim, não pense que precisa só ter dinheiro para isso. Se você está desempregado, não tem como pagar uma consulta psicológica, saiba que tem como você ser ajudado, ser atendido, sim, de forma gratuita. Mas a gente vai ter notícias agora, né, Luquinhas? Tem Sim. outra parte do hashtag hoje? Exatamente, a gente sempre atualiza aqui, traz informações. E é claro, a gente prometeu que ia voltar, a Josi falou que ia estar com a gente aqui novamente e já está de volta, Josi, com você. Prometi e estou aqui, viu? Hoje, dia 11 de setembro, é uma data que permanecerá gravada na memória de todos nós. São 22 anos do maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. Um ataque que traumatizou uma geração. À medida que as torres gêmeas desmoronavam e milhares de vidas eram perdidas, o mundo inteiro compartilhou um profundo sentimento de tristeza e choque. Famílias perderam entes queridos e o coração de uma nação, bem como de muitas outras ao redor do mundo, foi profundamente ferido. Eu quero saber, Gabi, Lucas, vocês lembram dessa situação? Realmente foi muito marcante, né? Faz bastante tempo, mas eu lembro até onde eu estava. Eu estava no meu estágio ali no primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade, na verdade. E lembro de ter visto as imagens e ficar impressionada com aquilo. E um ligando para o outro, tentando falar com o outro, para saber, gente, o que aconteceu? Foi algo realmente muito impactante. Não tem como não se lembrar dessa data. Você lembra, Luquinhas? Estava nascido já nessa data? Já era nascido, já estava no colégio, era época de colégio ainda, então bem vagamente ainda, mas... Enfim, aquilo é história, é história. Depois, com o passar dos anos, a gente foi estudando, foi lendo, então surgiram filmes sobre aquilo, documentários. E esse final de semana mesmo eu assisti um documentário sobre o 11 de setembro, então, até mesmo ser 22 anos já, que parece que a gente não perdeu da memória. Por mais que naquela época eu não consigo lembrar com tanta exatidão, tão fresco assim, mas com o passar dos anos, fui crescendo e acompanhando as notícias, documentários, então é muito fresco. Então, algo que realmente marcou, acho que para quem estava na época consegue lembrar realmente, para quem foi crescendo e vendo o que aconteceu. Não houve um dia sequer da nossa vida, depois do 11 de setembro, que ela não tivesse sido afetada pelo 11 de setembro. Quem frequenta aeroportos sabe que você tem aeroportos num ano e no outro momento sempre. Eu me lembro também, essa é uma coisa de quem estava presente naquele momento. Eu me lembro onde eu estava, como eu recebi a notícia e a nossa incredulidade, né, diante de um negócio tão grande. Mas isso é uma geração pós 11 de setembro.
Marcou bastante. Inclusive, o que eu percebo é que muitas vezes a gente acaba até esquecendo algum feriado nacional, mas a gente nunca esquece quando é 11 de setembro. Então, marcou de fato muitas pessoas. E com isso, um memorial e um Museu Nacional do dia 11 de setembro foi construído para que o público encontrasse homenagens prestadas às vítimas, documentos, objetos retirados do local do atentado, fragmentos de aviões e colunas do edifício retorcidas por causa do impacto dos aviões. E ali, em meio aos destroços, os visitantes também podem visualizar um artefato que chama muita atenção: a exposição de uma janela do 82º andar da Torre Sul, que permaneceu intacta. Ela foi a única dentre mais de 40 mil janelas dos 2 edifícios que não quebrou. Essa janela que se manteve intacta, podemos comparar à resiliência, que quando se refere ao comportamento humano, significa a capacidade de suportar e superar as adversidades. É se manter firme diante as crises, mesmo que o mundo esteja a desabar ao seu redor. E olha, o pastor Milton Andrade foi um desses visitantes que não só conseguiu visualizar esse artefato, como extraiu esse grande ensinamento. Isso tudo que eu te falei agora está na meditação jovem deste ano, que nos faz refletir da importância de sermos resilientes diante de situações adversas em nossas vidas. É importantíssimo sermos resilientes, não é mesmo, pastor Robson? Exatamente. Eu me emocionei quando fui lá e vi aquele homenagem e tal. Eu estava junto com a minha esposa, que também fez história, então a gente lembra de quando estávamos na faculdade, quando isso aconteceu. Mas resistir é uma coisa importante. Nós não conseguimos evitar as adversidades, mas podemos saber em algum momento como vamos responder a essas adversidades. Nem sempre haverá uma situação onde não há escolha. Nem tudo passa por uma coisa que depende só do outro. A gente pode escolher como responder. É verdade. E, Jô, como que a pessoa pode adquirir essa meditação? Ela é da Casa Publicadora Brasileira? Isso mesmo, Gabi. Essa é apenas uma das histórias, vivências do pastor. Ele tem mais, e como uma meditação, você já começa o dia aí animado, aprendendo a importância de ser resiliente. Então, se você quer adquirir, é só você entrar no site da cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira, viu? E adquirir aí esse ensinamento que dia após dia vai te ajudar e muito. E confesso que essa história agora me fez olhar com outra visão, né? Ter outra visão a respeito desse assunto, de a gente, e mesmo ao caos, tentar encontrar ali um abrigo, e isso me faz lembrar muito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele que faz com que a gente fique aqui, ó, resiliente, firme e forte. E eu fico por aqui, gente, viu? E amanhã tem mais. Tá certo, Jô. Muito obrigada pelas notícias de hoje, viu? Foram muito importantes também para a gente se atualizar aqui e relembrar fatos importantes quanto ao 11 de setembro também. E tem mais gente participando, né, Luquinha? Tem mais gente participando, você sabe que tem aqui acesso livre com a gente aqui no Entre Família. E quem mandou mensagem pra gente agora também como anônimo falou o seguinte, ó: o meu namorado se suicidou há 4 meses. No início, me culpei por não ter percebido que ele dava vestígios, porém era um rapaz alegre e que amava estar em sintonia com as pessoas e ajudando a todos. Essa questão da culpa é muito complicado, né? Porque quem está ao redor deve ficar mesmo. Como que eu não percebi isso? Eu podia ter ajudado se eu tivesse percebido. E aí fica com aquela culpa, né, Gabriela? Sim, sim. As pessoas sejam enlutados por suicídio, né, que perderam alguém por suicídio, ou o que a gente chama de pós-venção do suicídio, que é as pessoas, após uma tentativa de suicídio, as pessoas também que convivem com essas pessoas, é um sentimento muito comum. Isso é uma das questões importantes de a gente pensar, do cuidado que a gente tem que ter, mesmo dentro dessa campanha de Setembro Amarelo, onde a gente se dedica a falar da prevenção do suicídio, o cuidado que a gente tem em colocar essas informações justamente pensando nas pessoas que já perderam alguém por suicídio, para não tratar como algo que é muito óbvio, muito fácil de identificar e muito escancarado, porque nem sempre é, infelizmente, mas nem sempre é. Então a gente precisa também pensar nessas pessoas. E é importante a gente dividir o que é responsabilidade do que é culpa. E, de uma maneira, nós somos todos responsáveis uns pelos outros em amar uns os outros, mas não somos necessariamente culpados pelas coisas que acontecem com os outros, né? Perfeito. E não existe solução para o passado.
O ontem é algo a ser digerido, ontem não é algo a ser responsabilizado. Eu não consigo resolver o ontem, né? Essa importância de falar do Setembro Amarelo é para que a gente construa um novo amanhã, não resolva o ontem necessariamente, isso é importante. Né? E talvez essa moça que nos escreveu, que perdeu o namorado, que ficou com esse sentimento de culpa, também precisa de ajuda, né? Sim. Para tentar tirar essa culpa de dentro dela, né? Sim, existe o trabalho de pós-venção, que é justamente com os familiares, pessoas que convivem ou que conhecem alguém que tentou suicídio ou que faleceu por suicídio mesmo. Tá certo. Gabriela, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, vindo esclarecer pontos importantes sobre o Setembro Amarelo, para que mais pessoas sejam conscientizadas e ajudadas. E o seu Instagram está aparecendo aí na tela para o pessoal de casa também, caso queira conhecer melhor o seu trabalho, tá aí para você, @gabrielaforzin.psi, de psicóloga. Isso. Certo? Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Muito bom estar com você, obrigado. Viu? Obrigado, viu? E o programa continua, pessoal. E olha, lembrando aqui que você pode participar, porque no próximo bloco tem o seguinte, o quadro Seu Direito. Lembra que a gente falou no comecinho, aquela questão direito do consumidor, tudo falando um pouquinho sobre isso. Lucas, lembrei de alguma coisa, tenho aqui a minha pergunta, mas não consigo tirar a minha dúvida. Hoje é o dia, você pode mandar, eu quero só reforçar aqui para você não deixar de mandar a sua interação. É o 12983150249. Pode mandar sua pergunta, daqui a pouquinho o especialista vai estar com a gente para responder a sua dúvida, tá certo? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, então não sai daí, porque o Entre Família, ele volta já. Entre Família de volta nesta tarde aqui, falamos já sobre o Setembro Amarelo. Se você não viu ainda, volta ali no YouTube ou vai no NT Play para poder conferir tudo. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque hoje, 11 de setembro, é o dia do aniversário do Direito do Consumidor. Então, do Código de Defesa do Consumidor, perdão. E a gente não poderia deixar de passar essa data em branco e trazer aqui o Dori Bucô, nosso especialista em direito do consumidor e também do fornecedor. Dori, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito feliz, gostei, viu, de vir aqui, poder estar no dia do aniversário do Código, 33 anos. 23 anos. 33, 33 1990. anos. Ah, olha só, estamos errando a data aqui, 33 anos. Hein? Roda a vinheta então, seu direito. E Dori, se a gente não se encontra no Revista Novo Tempo, a gente se encontra no Identidade e agora Entre Família também, tá vendo? E tinha o jornal na época também. Jornal da Novo Tempo, na época que foi quando você começou com a gente aqui, né, Foi. Dori? Você que me descobriu? Quem que me descobriu? A Ana Lima que te descobriu, Ana Lima. que é a sua conterrânea de Mogi. É verdade. É, mas a gente agarrou o Dori aqui, né, e ele participa de todos os E programas. agradecemos muito, inclusive. Porque há tantos anos também na frente desse tipo de direito, não poderia deixar de prestar esse serviço. É uma coisa Obrigado. que eu sei que você gosta, né, Dori, de orientar o É consumidor. verdade. Eu gosto muito de orientar e até vou aproveitar a presença do pastor. Eu estou precisando daquele crachá, um crachá de visitante para poder passar pela porta, porque a única hora que eu não consigo entrar na TV é na porta. Se não aparecer alguém, você arruma para mim? Eu vou dar o meu. Ah, que bom. Olha, ó que moral. Tá garantido já. A gente até troca. Você dá algum seu Olha para aí. mim? Vai ser uma troca boa, né, Vai ser pastor? uma troca legal. Pode deixar Gostei comigo. O do Dori, pastor. gente, ele é especialista em direito do consumidor e do fornecedor, como eu comentei aqui. Ele foi professor universitário por mais de 31 anos na Universidade de Mogi das Cruzes, ali na Brás Cubas, consultor em relação de consumo, consultor em e-commerce também, consultor financeiro, além de prestar consultoria ali de várias rádios e canais, inclusive em Mogi também, mas aqui na Novo Tempo é nosso, né? Exclusivo. Exclusivo, Foi exclusivo. exclusivo É aqui. de casa. É de casa. E tem uma data também muito importante nessa mesma semana. Agora, na sexta-feira, dia 15, é o dia do cliente. Do cliente. Então, é uma situação que o setembro, né, junta as duas atividades importantes. E muitas fazem promoção ali, né, do Traz dia para do a cliente. superfície essa necessidade que a gente tem de sempre aperfeiçoar esse assunto, essas verdade. questões, né? É. Já tem gente participando, Luquinha? Já, a gente falou isso foi no bloco, você pode participar, mandar essa interação. A galera realmente já mandando mensagem, já conhece o Dori, sabe que é de casa, pode confiar, então já mandou aqui, ó. A Vera Almeida falou o seguinte, ó. Contratei um serviço de construção civil para reformar a minha casa, só que o prazo estipulado não foi cumprido e os custos, eles aumentaram. O que eu Olha. posso fazer com isso? A dona Vera
ela tem o artigo 35, que é o descumprimento da oferta, dona Vera. Aquilo que prometeram para a senhora, se tiver em contrato, como a senhora comentou, tem que ser cumprido. Não pode ser alterado. Tem também uma regra do orçamento. O orçamento só pode ser alterado se for combinado entre as partes, porque eu peço um orçamento, a pessoa é especialista me apresenta os custos. Vai passando o tempo, eu esqueci disso, esqueci daquilo, do teto, da telha. Não, ele é especialista, isso só pode ser alterado de comum acordo. Então, ela tem direito a recusar qualquer tipo de aumento e, se for o caso, rescinde o contrato e pede devolução do dinheiro que ela antecipou, se porventura aconteceu. Tá certo. Tem mais gente participando. Se você de casa quer participar, ainda dá tempo, viu? O Dori vai ficar aqui o bloco todo. Aproveita e manda a sua mensagem. Mas olha só, o Marco Rodrigues diz que levou o carro para o mecânico, mas logo após o conserto o problema voltou a ocorrer. Quais são os meus direitos nessa situação? Pergunta o Marco. O Marco, se o problema que voltou a ocorrer é exatamente aquele que foi, entre aspas, reparado, isso chama-se vício recorrente, é o vício da coisa. Precisa verificar se isso aí é interessante ficar consertando, essas tentativas de conserto. Pode ser que isso não tenha solução. Então, esse vício recorrente, o vício da coisa, às vezes é melhor você buscar uma outra solução. Trocar o carro, trocar uma peça em geral, do que ficar alimentando a oficina. É responsabilidade pelo vício. Olha os artigos 14 e 20 do Código. Ele não pode ficar usufruindo dessa situação. A cada 30 dias isso aí vai dar um problema, eu só volto aqui que eu vou corrigindo. Isso chama-se chamado vício interminável. Então, a legislação protege em relação a isso também. É porque, às vezes, não vou dizer que é o caso dessa pessoa, do Marco, mas tem pessoas que não pensam muito bem e vão colocando algumas situações, fazendo com que a pessoa fique mantendo como se fosse uma caderneta de poupança, aquele cuidado daquele cliente. Se alimenta do problema. Ah, não pode, isso não pode. Pastor Robson, já teve algum problema com o prestador de serviço, pastor? Já essa relação de prazo e com relação à construção civil parece que acontece com uma certa frequência e aconteceu comigo. Então, você espera uma data e a data não é cumprida, alguém coloca uma porção de condições, por que não? Mas, no final das contas, a responsabilidade e o prejuízo ficou para uma parte só do contrato, que foi o que aconteceu comigo. Mas aí a gente chegou num acordo bom, tipo, para resolver. menos prejudicial do que inicialmente proposto. Mas já aconteceu comigo. Sim. E atrapalha toda a sua vida, né? Você tem uma série de programações para fazer. Vou ocupar casa, vou morar, eu vou casar, quer dizer, tudo isso você pensa, né? Com as datas. Uma pessoa que tem uma data, no meu caso, tem uma data com um casamento, você vai casar e vai morar no apartamento. E você precisa dele pronto. E tem outras pessoas com as quais você fez um compromisso com elas e você precisa pagar, né? Então é uma coisa para ser resolvida. Tem um amigo que ficou morando na casa da sogra enquanto estava fazendo a reforma. E a reforma atrasou. Rapaz, o problema que ele arrumou na construção e com a sogra não foi fácil, quase que... Talvez uma das coisas tenha sido resolvida com mais rapidez, a outra demora mais. Não vou comentar mais sobre isso, mas foi difícil. Tem mais gente aqui mandando pergunta pra gente, vamos ver. Vamos lá. Carolina de São Paulo, comprei um pacote de viagem para um evento, mas o evento foi cancelado de última hora e a empresa de turismo é responsável por me reembolsar? Olha, Carolina, se a empresa de turismo foi quem fez, quem organizou esse evento, ela tem solidariedade. Agora, se você chega lá, quero comprar uma passagem para um evento e esse evento não tem nada a ver com a empresa, aí então a empresa está isenta de responsabilidade porque ela cumpriu aquilo que foi solicitado, ela vendeu a passagem. Agora, é possível você solicitar reembolso para a organização do evento. Eu não sei se foi cancelado de vez ou foi remarcado, tudo isso precisa ser pensado. Mas se não tiver solidariedade na execução do evento, não tem como cobrar dessa empresa. Eu lembrei de uma situação aqui, já que você falou sobre prestação de serviço. Um conhecido comprou um sofá. Foi numa loja de beleza, comprou um sofá lá, escolheu o que ele queria, a cor, tranquilo. E foi passado um certo período para entrega, estipulado um período. Próximo a vencer esse período, entraram em contato e falou, ó, o seguinte, a empresa que tem o tecido falou, não temos mais esse tecido. Você precisa vir para cá e escolher um novo tecido, quem sabe uma nova cor. A pessoa foi, beleza, escolheu uma nova cor e não tinha a cor que ela queria, teve que mudar a cor, só que demorou ainda a entrega. Eles queriam dar uma entrega de, digamos, mais 40 dias para a entrega. A empresa podia fazer isso? Não, claro que não. Com você que aconteceu isso? Foi. Então,
Falei que foi, mas foi assim. Vamos dizer que Foi o assim. Lucas escolheu um Conhecido. tecido. O Lucas escolheu eu, um sim. tecido. Foi ele mesmo. Ele escolheu um tecido. E chega lá, descobrem, por uma certa falta de previsão orçamentária, né, algum estoque, acabou. Aí vai convencer o Lucas a querer uma outra situação de estampa, né, de padrão. Não, eu não quero, quero aquele. Não, você não é obrigado a mudar a sua vontade. Então, isso acontece muito. Realmente, eu já tive vários casos de situações em que a esposa escolheu aquela cor e aquela cor não tinha mais, acabou. Ela não é obrigada a mudar de ideia, eles têm que devolver o valor. E não pode ficar também dando mais prazos. As pessoas, como nós estamos conversando com o pastor, têm programações. E vai fazer o quê com isso? Vou ficar sentado, vou receber visita, fica todo mundo no chão? Quer dizer, é complicado. Então, no caso como esse, existe uma legislação pré-estabelecida para o fenômeno, para o evento, para a situação. Não necessariamente precisa ter um contrato feito específico para aquela Sobre relação. isso não, mas quando você assina a solicitação do pedido do sofá, aí vem uma descrição, né, sobre o que vai ser feito, o tamanho, a almofada, a cor, aí por aí afora. É um contrato entre as partes, então tem que ser cumprido. Se não cumprir, claro, olha, acabou, pegou fogo a empresa, a fábrica não mais fabrica, quer dizer, tudo precisa ser avaliado para verificar se tem interesse ou não. Se for um motivo relevante, a lei permite que você substitua por um outro similar, semelhante, mas tem que ser de acordo com as partes. E sem custo extra aí, né, Dorim? É porque Por exemplo, ele já o que ele pagou, escolheu né? era um valor e agora não tem mais, só tem o mais caro. Ele é obrigado a pagar essa diferença? A não ser que tivesse no contrato colocado uma observação, e aí em negrito, né? Negrito tem tamanho maior, destacado, restrição de direito, assim o quê? Caso houver aumento do dólar, porque é um tecido importado, vindo não sei o quê, tudo isso tem que ser especificado. Ah, não tinha. E em letras visíveis, né? Nada daquelas Letras coisinhas visíveis, aquelas, miúdas. o cara tem que aquela enfiar a lente. cara no papel para poder enxergar. Isso aconteceu no meu casamento. Eu escolhi o meu traje e aí ele me deu um prazo para ir lá experimentar e tudo. E no dia ele falou, não é possível mais. E aí eu tive que casar com um terno que não foi o que eu escolhi, foi o que dava. Eu quero o pastor de novo aqui quando eu vier. Se vocês me convidaram, eu quero esse moço aqui, porque é ótimo. Ele tem a vivência da situação. E aí, como é que você resolveu? Você casou do outro É terno? que o objetivo no dia não era assim esse, o ponto focal é que eu queria casar logo. Mas aí eu cheguei lá, ele me deu um prazo de 2 dias antes do casamento, falou, pode vir aqui que vai dar certo. Mas não deu certo. E aí, e isso é interessante, porque naquele momento eu não tinha uma perspectiva de conhecimento que estava protegido legalmente, que eu tenho hoje. E aí eu tive que casar com o terno que eu não escolhi. E não teve nenhum desconto por isso? Hã? Não teve nenhum desconto por isso? Sim, ele me deu um desconto, mas ele não me tirou o desgosto, porque casei, porque não é uma coisa que eu pretendia fazer várias vezes. E é para a vida toda, né, pastor? para a vida esse toda. desgosto. Vida Imagina, Exatamente. É. É claro que o senhor era o noivo, Sim. então tinha uma cor de terno. Eu já contei isso e a Gabi já sabe, esqueceram de mim no dia do meu casamento. A noiva não, a noiva é tudo para a noiva. Agora o noivo esqueceram até de buscar. O noivo é um coadjuvante, né? Coadjuvante. Vocês têm que Se ele entender não, isso eu também, falei, né, se eu não gente? for, é capaz de aparecer um outro de terno e na casada mesmo. Ninguém notar. Fiquei 2 horas sem aparecer, ninguém perguntou onde eu estava. Agora, se a noiva atrasa demais, é 10 que é um minutos, 15 problema. minutos. E quando ela entrou, quando a Ieda entrou, que eu já estava lá, e eu e meu filho, isso é verdade, está tudo documentado. Ninguém perguntou nada também, não falei nada. Quando deu 10 minutos, que ela já estava esperando do lado de fora, todo mundo, pastor, de pé, ali, olhando a noiva. Então, a noiva é a atração. O noivo de terno ou de bermuda não faz mal. Põe ele lá que ele vai... Ele é um personagem. Ele é um personagem, é detalhe. Tem mais gente participando aqui, vamos ver mais uma. Sônia Correia, comprei um vestido online, mas quando chegou estava completamente diferente da foto. Posso devolver o produto e pedir reembolso? Opa, claro, pode sim. Se ela comprou online, ela tem 7 dias da data do recebimento para verificar o que foi recebido. Às vezes compra-se em sites chineses, né? Não sei se foi nesse caso, e o padrão, o tamanho, a cor, é tudo uma outra modelagem, uma outra forma. Se é no Brasil, já não tem erro tão assim, não é possível de acontecer. Mas se aconteceu, a senhora não tem obrigação nenhuma. Aí é o artigo 49. 7 dias é o direito de arrependimento. Tem defeito ou não tem defeito? Sem defeito eu posso trocar, então. Comprou online, Não sem gostou? defeito, não gostou,
não quero saber, não precisa nenhum tipo de motivação. Na loja física é outra conversa. Aí você escolheu, vestiu, experimentou, só se tiver defeito que você tem direito de trocar. E quando não é online também, muitas vezes as lojas trocam, até para não perder o cliente, né, Doni? Claro, são promoções. Agora é época, por exemplo, dia do cliente, dia dos pais, dia das crianças. É interessante você fazer uma outra, né, forma de venda. Você substitui. Teve um menino que comprou para o pai uma gravata, pastor, uma gravata horrorosa, com uma vaca malhando, mastigando capim na boca, ela trouxe feio demais. Trocaram, claro que vamos trocar. Se o menino é que quis, a gente quis outro, não. Mas o senhor tem camisa para essa gravata? O senhor tem terno para essa gravata? O homem saiu com camisa, com terno, com sapato, com cinto, por causa de uma gravata de vaca malhada. Um relacionamento que continua depois, né? E o menino ficou feliz porque estava lá, né? Mas a ideia era dele, quer dizer, é a oportunidade de você fazer uma boa venda. É isso, legal. Tá certo. Dori, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Já acabou? Aqui. Já acabou. Nosso tempo voou. Vou levar o pastor embora agora. Não, vai levar. Hoje o senhor pode levar E o meu crachá. O crachá tá Outro dia, garantido. quando o relacionamento aprofundar, a gente vai junto. Mas fica tranquilo, porque o pastor Aleixo, o Robson Aleixo, vai continuar aqui no Entre Família. Então, que bom. Quem sabe quando o senhor voltar, talvez eu não esteja, o Lucas não sei, né? Não, o As pastor tá coisas aí. mudam muito, mas o pastor vai estar, tá combinado. bom? Obrigado. Muito bom, viu? Que alegria. Obrigado, Crachá muito tá obrigado. garantido. Obrigado. Até a próxima. Gente, no próximo bloco a gente tem mais uma experiência aqui para contar, porque o próprio pastor Aleixo, ele já atendeu muita gente que sofre de alguma doença mental, que tem ali a questão emocional para ser trabalhada. E como o tema do programa de hoje é Setembro Amarelo, ele vai contar algumas dessas experiências de atendimento às pessoas. Então você aí de casa, não saia daí, porque o Entre Família ainda não acabou, viu? Ainda tem mais um bloco para a gente conversar sobre esse tema. A gente volta já. É isso mesmo, já estamos de volta com o Entre Família. Que bom fazer parte da sua tarde. Obrigado por abrir as suas portas, as janelas, para que a gente possa fazer parte juntinho aí com você, tá bom? Seguinte, eu tenho agora um convite para fazer, quase um hashtag. Tem uma notícia para dar para você, mas antes, acompanhe esse vídeo. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus. Você pode aprender mais sobre esse consolo na nova semana especial Vem a Mim, que estreia dia 18 de setembro, às 8 da noite. Não perca Vem a Mim, com o pastor Gilmar Batistotti, na Novo Tempo. Realmente não dá para perder, viu, pessoal? Porque na próxima segunda-feira começa uma semana de oração especial aqui na TV Novo Tempo. 18 a 22 de setembro, o pastor Gilmar Batistotti estará conduzindo essa programação acompanhado do quarteto que eu sei que você conhece e muito, que é o Arautos do Rei. O tema será Vem a Mim. O programa está imperdível e promete muito conteúdo inspirador para você e, lógico, para toda a sua família. Muitas pautas que nós discutimos aqui mesmo no Entre Família serão abordadas nessa semana de oração toda especial, mostrando o que a Bíblia revela sobre cada assunto, como vícios, problemas de saúde emocional, como ansiedade, depressão, dificuldade em lidar com os filhos, morte, esperança, vários temas, viu? Além de outras verdades que encontramos apenas na Bíblia. Então faz o seguinte, já deixa anotado aí no papelzinho, coloca no celular, deixa para despertar ali, já avisa o pessoal. Faz o seguinte, então pega, coloca na geladeira no imã ali, para realmente não esquecer, na hora de abrir, já realmente está ligado o que vem por aí. Porque você não pode deixar de acompanhar essa semana de oração especial, que certamente vai mudar a sua vida e de outras pessoas que vivem com você. Na TV Novo Tempo, a programação ela vai ao ar às 8 da noite e já na Rádio Novo Tempo você pode acompanhar também às 11 da manhã. E lembrando só, anota aí, começa dia 18 de setembro e vai até o dia 22. Deixa anotado, falou de geladeira? Coloca na geladeira, celular ali, onde você achar o lugar certo para você não esquecer, mas não guarda só para você não, viu? Já compartilha, manda para a família, para o vizinho, fala sobre isso. Ou então, quer reunir o pessoal para se juntar em casa? Aproveita então, olha aí a social, poder reunir o pessoal, juntar ali, quem sabe aquele lanchinho depois. Mas o importante realmente é o conteúdo que foi pensado para essa semana. O conteúdo que está ali, o conteúdo que vai certamente fazer diferença aí na sua vida, tá bom? Agora quero convidar você para ir juntinho comigo para a sala, que eu vou voltar com os meus amigos. Uma semana super especial, o pastor Gilmar Batistotti, a gente gosta bastante dele, tenho certeza que já preparou algo super especial para a gente. Vai ser muito legal.
Vai ser bom. Animado, porém, a gente vai reforçando aqui com o passar dos dias, o pessoal realmente não esquecer, deixar ali anotado e sempre lembrar que vem coisa super legal aí para você. Tá certo, anotado então. Quem quiser já compartilha com os amigos, né, Lucas? Com certeza. Falou. E a gente continua aqui falando um pouco sobre essa questão do Setembro Amarelo, porque é extremamente importante a gente se conscientizar sobre essa questão. Depressão não é brincadeira, a gente precisa levar isso a sério. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Como é uma doença emocional, a gente não trata com tanta veracidade, acha que é bobagem, mas não é. É uma doença realmente real, que se a gente não der a devida importância, muitas vezes acontece de perder algumas pessoas, como a gente tem visto aí. E a gente quer prevenir isso, a gente quer valorizar a vida. Agora, pastor Robson Aleixo já teve experiência de atender muita gente se aconselhar com você, né, pastor? Não sei se tem alguma situação específica que você quer compartilhar com a gente, desses atendimentos que você acaba fazendo, porque eu acho importante, porque muitas vezes um exemplo pode ser muito parecido com outro que a pessoa esteja vendo, falar, então é isso, então vou tentar ajudar. Tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Eu tenho algumas, infelizmente eu vivi muitas situações assim, mas felizmente eu estava lá e eu gosto de contar histórias bem-sucedidas. Sabe que antes de contar exatamente o que aconteceu, tem um porquê nessas histórias que eu sou feliz por isso, eu sou grato por isso. Às vezes a gente precisa aumentar o nosso conhecimento para a gente ter noção do que a gente não sabe. Verdade. Então, quanto mais eu sei sobre o assunto, mais eu compreendo as minhas limitações sobre esse assunto. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. Eu me vivi como capelão, mas eu tinha que saber identificar que havia um problema ali que não podia ser resolvido com a leitura de um texto bíblico. Não havia um cérebro ali para compreender o texto e Deus age em nós integralmente. Me lembro de duas situações bem curtas, eu vou pontuar especificamente, de uma em que alguém me ligou e disse assim, pastor, você precisa vir para minha casa agora. E eu disse assim, eu vou para sua casa, mas eu vou depois que buscar minha filha. Eu escutei uma frase que me marcou para essas situações, para o resto da minha vida, quando ele disse assim, você precisa vir agora, que pode ser que você não venha depois. E eu fui, e fiquei 48 horas. Nossa. 48 horas com uma pessoa, determinada a morrer. Aprendi uma porção de coisas, quando eu acompanhei ela ao banheiro, quando eu viajei com ela, abraçada com ela, e me compreendi uma porção de coisas nesse sentido. Enquanto ele não foi sedado, eu não descansei. Mas entendi também o que é lutar por alguém. Lutar por alguém e entendi também o que é a urgência de uma circunstância como essa. Não dá para brincar. É urgente. Se uma pessoa falou deste assunto, qualquer atitude que você tem que tomar imediatamente. Você pode até errar no que fazer, mas erre estando presente. Você não pode achar que pode fazer alguma coisa depois, porque não pode mesmo. Então, foi uma situação que me ensinou muito sobre a valorização e a urgência de uma atitude. E como a gente comentou aqui com a Gabriela quando ela estava aqui, porque depois vem a culpa, né, pastor? Sim. Se a gente deixa para depois e pode ser tarde demais, a pessoa vai se culpar. Puxa, se eu tivesse ido... O que eu poderia ter feito é uma pergunta que pesa uma tonelada e é muito difícil. Mas também me ensinou uma coisa, o quanto a gente tem que ser solidário com pessoas que acompanham outras assim, porque é extremamente cansativo. Sim. E aí a gente tem que, hoje, estender as nossas mãos para pessoas que neste momento não estão conseguindo se desarmar ou descansar porque estão em alerta o tempo todo. Então, um mês como esse, uma situação como essa, ela é muito importante. Me lembro de uma vez que alguém falou comigo uma frase e ela não disse que queria morrer. Ela só disse uma frase sobre a vida que não deu para a vida o sentido adequado. E eu apliquei isso por muitas coisas que eu já tinha visto, que eu tinha ouvido, em programas como esse que eu já tinha assistido, de que alguém dizia assim, a vida ela é naturalmente valorizada por todos nós. É normal que a gente machuque todo mundo defendendo o que é nosso. A gente espera isso. Mas quando alguém abre mão disso, é porque alguma coisa muito complicada já está acontecendo. Não espere uma ameaça. Não espere. Se a pessoa está encarando a vida de uma forma que a vida não pode ser encarada, já tem alguma coisa errada. E eu disse para ela, vá falar comigo. Você não está bem. E aquilo foi determinante. Determinante. Por uma compreensão e o quanto o mundo recebeu de bênçãos a partir de uma vida que foi preservada. Creio que nós precisamos de uma comunidade atenta. Sim. Então, isso ficou de muita lição para mim nesse sentido. De quanto a gente tem que voltar a prestar atenção uns nos outros e priorizar os relacionamentos, né? Olhar. Não minimizar a dor do outro, né, pastor?
Não só prestar atenção, não minimizar, dar atenção, como você falou, e esse acolhimento. Porque isso às vezes é o que está faltando, é o que a pessoa precisa naquele momento. E a gente percebe sinais de pessoas que nós estamos percebendo. Então, eu não percebi o sinal de alguém. Pode ser que não é que você não tenha percebido o sinal de alguém, você não esteja percebendo alguém. A gente está tão ocupado com a gente, com a nossa correria, mas é hora de a gente entender que o mundo, a vida, é constituída de relacionamentos, é pessoas. Uma hora eu vou... Não, uma hora eu consigo conversar com ela. Uma hora eu dou uma atenção aqui. Vai ser coisa rápida, acho que não vai fazer diferença. Talvez esse momento que a pessoa faça diferença assim. Exatamente. Eu falando com vocês e falando com você, amigo de casa, penso no comportamento de Jesus nesse sentido. Jesus está andando, caminhando em direção a uma mulher que estava, uma menina de 12 anos, doente à morte, mas ele para a multidão. Ele interrompe a agenda para valorizar ao máximo o relacionamento. Ele percebe um toque. Alguém o tocou, ele para tudo e ele não deixa uma pessoa embora sem que a cura total acontecesse. E isso é tremendo. Então ele chega e fala assim, parou, e alguém está cônscia do que aconteceu, temendo e tremendo, a hemorragia já acabou, mas ele fala, você não pode ir embora ainda desse jeito. E fala, filha. Ele conserta a mente também. E isso é muito importante, né? Muito importante. Pastor, escutando tudo que você está conversando agora, o senhor falando sobre até a sua experiência, e para quem aprender, logicamente, a analisar, perceber e se mostrar, de alguma maneira eu conseguir ajudar. E quem está passando por isso, percebeu aqui o que a gente conversou, o que a especialista trouxe, alguns sinais, acho que eu estou passando por isso, acho que esse é o meu caso. Eu acho que está retratando algo que está acontecendo comigo. Uma mensagem, deixaria para essa pessoa. Eu acho muito interessante, obrigado pela pergunta, Lucas, é que a Bíblia traz muitas vezes a palavra hoje. E eu quero dizer para você sobre a importância do hoje na boca de Deus para você. Deus fala muitas coisas para você sobre o passado. Ele fala de um mundo que foi criado no passado. Ele fala de uma cruz cujo sangue de Cristo foi vertido para você no passado. Ele fala de uma Bíblia que está toda escrita no passado. Mas tudo que Deus fez no passado, Ele tem que fazer um efeito hoje. Deus fala de um céu futuro, Ele fala de uma nova terra futura, Ele fala de um mundo perfeito no futuro, de uma volta dele no futuro. Mas a certeza dessa volta no futuro não faz efeito no futuro, porque nunca ninguém viveu um futuro, como também nunca ninguém viveu um passado. Todos os dias na nossa vida foram algum hoje. Jesus vai voltar em algum hoje da gente. Eu vou um dia, e se eu for morrer, eu vou morrer em algum hoje. As despedidas acontecem em algum hoje, portanto, todas as coisas que Deus fala é para hoje. Para você que hoje está lutando, lute mais um pouco hoje. Insista hoje um pouco mais. Você que está cansado em lutar por alguém, lute por alguém hoje ainda mais. E insista hoje, porque Deus é o Deus do hoje. Quando Moisés encontrou com Cristo lá naquela sarça que ardia e não se consumia, ele disse, eu sou. A pergunta que normalmente faríamos para alguém que dissesse eu sou era, você é o quê? Você é o quê? Mas quando a gente faz essa pergunta para a Bíblia, ele responde, eu sou a vida. Eu não te dou vida, eu me apresento como ela. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, eu sou a salvação. Deus é amor, Ele é. Nós não temos um Deus que se relaciona conosco de longe. Ele é, se apresenta assim e se apresenta como solução estruturante. Posso estar falando com alguém triste, o Senhor é a alegria. E essa alegria do Senhor está em confiar nele, no sentido de que ele conserta do jeito dele. Ele pode já ter começado a agir na sua vida. Você pode não estar percebendo os efeitos, mas isso não significa que ele não está agindo. Como um medicamento que você toma. O medicamento já está agindo. Você pode não estar sentindo os defeitos, mas confie em algum hoje, o eu sou se tornará presente em você. Eu diria, não confie nos aparelhos. Às vezes os aparelhos estão mentindo, mas o céu está plenamente azul. Olhe para o que está azul. Há mais sinais, há mais percepções. Lute mais um dia, insista mais um dia, ame mais um dia, agradeça mais um dia, insista um pouquinho mais. Isso é a parte importante. Mensagem poderosa essa, hein, pastor? Obrigada pelas ricas palavras, pelas sábias palavras. Deus realmente é um Deus que é o amor, é a alegria, é a vida
e quer nos dar vida e vida em abundância, né? A gente às vezes troca uma companhia por uma resposta, né? A gente olha para Deus e fala, Senhor, eu quero um porquê. Ele fala, eu estou me entregando a você, eu não estou te dando uma resposta, estou te dando a minha presença. Vamos juntos segurar na mão e vai. Isso é muito bom mesmo. Programa poderoso hoje, hein? Se você perdeu algum trechinho do programa, volta lá no YouTube e dá tempo. Ou então já compartilha o link para que outras pessoas possam ter acesso também, né, Luquinhas? Exatamente. Perdeu algum bloco? Corre lá para poder assistir, realmente, vai no NT Play para poder assistir. E sim, claro, compartilhar esse conteúdo. Eu acho que vai valer realmente a pena você poder fazer isso, compartilhar e quem sabe fazer diferença na vida de alguém, como certamente a gente aprendeu muito no programa de hoje. Uma informação pode determinar completamente o destino de alguém. O quanto é importante a gente aprofundar o conhecimento sobre assuntos que podem mudar a vida das pessoas e a nossa, né? Isso é muito, muito importante. Com certeza. Obrigada, gente, pela companhia de vocês mais essa tarde. Amanhã tem mais Entre Família, né? Não estarei aqui, mas Patrícia estará, ou outras pessoas estarão. E amanhã o tema é comunicação, viu? A arte de comunicar-se, a tarefa de se comunicar. Porque a gente nasce comunicador porque a gente aprende a falar e se comunica a vida inteira, de um jeito ou de outro. Mesmo aqueles que não falam por meio de libras ou outros meios, mas se comunicam e é difícil. Então, esse é o tema de amanhã, né, Luquinhas? A arte de comunicar, a gente vai estar por aqui. E já, Cláudio, comunicando você e pedindo, claro, a sua participação para estar juntinho com a gente, assistir, já deixar anotadinho para estar juntinho com a gente no Entre Família. É isso aí. Boa tarde, Luquinhas. Valeu, boa tarde. Até mais, pastor. Eu fico aqui dando tchauzinho de longe, né? Tchau, você de casa.